Há alguns vídeos passados eu apresentei para vocês a visão sobre o arquétipo. Diferente da visão moderna que a gente tem hoje de ativação de arquétipo para conseguir algumas coisas, eu trouxe a visão no sentido de autoconhecimento, como a gente tende a vivenciar experiências dentro de pensamentos, emoções, comportamentos e, consequentemente, eventos na nossa vida relacionados a algum personagem mitológico. E é interessante, claro, para um autoconhecimento, mas eu sempre apresentei a visão sobre observar, reconhecer para conseguir sair desse padrão, tá? E aí que mora a pegadinha, porque realmente é uma coisa bem difícil e a tendência de cair em outro arquétipo, em outro personagem ou a mesma versão do personagem, mas de uma forma um pouco diferenciada, é muito grande. E no vídeo de hoje eu vou apresentar um pouco melhor esse tema, algumas experiências, alguns exemplos. Eu sei que fica um pouco difícil de abranger todos, né, porque são muitos, mas acredito que eu vou trazer alguns exemplos mais comuns, mais recorrentes, para vocês conseguirem entender, e algumas dicas mais práticas de como realmente ser você mesmo, independente de um arquétipo ou uma resposta a conjunção astronômica, astrológica. Pra quem tá chegando agora, meu nome é Amanda Piontekowski, esse canal é a Orientação do Alto, onde eu ensino e oriento sobre astrologia, visão sistêmica, simbolismo e alguns outros assuntos diversos. E aqui no canal a gente já tem uma série sobre os arquétipos mitológicos, com foco nos planetas, né, principalmente os planetas visíveis, não, Lua, Sol, Marte, Vênus, Saturno e Júpiter, e também alguns outros vídeos explicando que não precisam ser somente os planetas, mas também algumas estrelas fixas, ou de repente alguma outra figura mitológica relacionada com ou um ponto médio, né, no caso da Lua Negra, ou algum asteroide, ou algum planeta não, a gente também vai encontrar essa possibilidade de manifestação arquetípica através desses outros pontos. Porque, na verdade, tudo que a gente tem hoje na astrologia tem uma relação mitológica e vai trazer uma série de pensamentos, sentimentos, comportamentos e, consequentemente, alguns eventos, algumas atitudes, algumas ações que estão relacionadas. E a maior parte das pessoas estão vivendo dessa forma, elas acabam nem percebendo que elas estão agindo daquela determinada forma e não entendem porque a vida delas está daquele jeito e ficam numa insatisfação eterna e não conseguem realmente aproveitar a liberdade que elas têm, a possibilidade de escolha que elas têm. Então, um arquétipo nada mais é do que um personagem, né? Esse conjunto de características e algumas expressividades de uma forma um pouco mais forte ou menos intensa, dependendo da configuração geral do mapa natal, a gente vai conseguir identificar. É muito comum ter mais de um, ou em determinadas áreas ter um, em outra área ser outro, e pode ser um planeta, pode ser uma estrela fixa, pode ser uma misturinha, mas querendo ou não, ainda assim acaba sendo simplesmente algo que já existiu, que já se foi, um personagem mitológico. Eu até dei o exemplo de como se fosse um pôster de um ídolo teen que a pessoa tem no quarto dela e se inspira e quer agir daquela determinada forma, mas sem saber que tem aquele pôster e sem saber que ela admira tanto aquele personagem, né? Muitas vezes ela até pode saber do mito, mas nem gosta, mas ela se identifica. Quando eu conto a historinha do mito da vida dela na consulta, ela vai, opa, realmente isso acontece muito comigo. E às vezes é uma parte específica do mito, né? Não é às vezes o mito todo, porque a gente vai ter várias divisões dele e às vezes ela tá presa num looping de um momento específico daquele personagem. Pode ser um deus, pode ser um herói, pode ser algo específico que tenha acontecido com aquela criatura, pode ser uma sacerdotisa, pode ser uma princesa, pode ser um rei, pode ser uma rainha, pode, e não necessariamente um rei, uma rainha boa, tá? Como a gente tem, o arquétipo da Cleópatra, não é tão assim, glamuroso, tá? São histórias, assim, difíceis, onde vai ter, claro, algumas atributos, algumas características favoráveis, mas de uma forma geral, sempre tem um ponto de conflito e normalmente a pessoa está presa naquele ponto de conflito e não consegue sair daquilo. E aí é que eu entro, né? Não só de alertar, de orientar, de conseguir mostrar para a pessoa que ela está vivenciando, mas alguns recursos de sair daquilo. E aí agora eu vou ensinar para vocês aqui, no público, né? Não é mais só em consulta, algumas opções para sair dessa situação, além de identificar com clareza e mais certeza também.
Muitas pessoas, elas ficam com medo de parar de agir de determinada forma porque elas criam um laço de identificação com aquela característica. Então é como se, se eu parar de fazer isso, não vai ser eu, porque se não for dessa forma, vai ser dessa outra forma. Então, por exemplo, se eu parar de ser gentil com todo mundo e simpática com todo mundo, então eu vou ser aquela amargurada, tímida, fechada, sem amigos e sem ninguém. Tá, mas você agindo daquela determinada forma, você tá atraindo muita confusão, muito problema, muito desentendimento, as pessoas interpretam errado sua gentileza, tem sempre segundas intenções, e não é isso que você quer. Não, realmente eu não quero ficar atraindo problema e gente doida pra minha vida. Então não precisa ser um extremo, mas escolher com quem você quer ser gentil, educada e simpática, não precisa ser com todo mundo, não precisa sempre dizer sim pra todo mundo. Então é um medo de revirar completamente, de ser uma outra pessoa que ela não é. E na verdade, quando a gente descobre essa relação de um arquétipo, de um ser mitológico, de um herói, de uma princesa, seja lá o que for, a gente começa a perceber que não precisa ser um extremo e que na verdade a gente não é aquilo. Aquilo ali é só uma máscara que é muito utilizada numa tentativa de manifestação e de tentativa de pertencimento no mundo, mas não é a sua essência. A sua essência ela é muito mais sutil e muito mais interna e muito mais enraizada e, consequentemente, difícil de sair daquilo. Claro que os mitos, os arquétipos, esses personagens, eles ajudam a gente a trazer uma manifestação, mas todos, sem exceção alguma, todos precisam de uma lapidação para que se chegue na sua essência. Então você não vai deixar de ser gentil, simpática e legal e dizer sim e agradável. Não é isso. Mas é a hora certa, o momento certo, e aí você vai ser sim reconhecida por ser uma pessoa gentil e generosa e sociável, mas não precisa ser dessa forma tão extrema que acaba te prejudicando e com quem também não merece, não tem nada a ver com o assunto, concordemos com isso, né? Então é muito comum quando a pessoa se depara com aquele tipo de comportamento, ela percebe que aquilo tá fazendo mal, ela assumir um outro comportamento também que não é favorável, tá? Um exemplo muito comum é quando a pessoa ela é muito silenciada, então ela aguenta muitas situações de desaforo, de desentendimento, de repreensão, e ela paralisa muito diante daquelas situações, né? É o tal de uma parte do mito de Algol. Então, isso independente de ser homem ou mulher. No caso dos homens, é muito comum eles sentirem dores no começo da coluna, aqui no começo do pescoço, que se estende até um pouco aqui pelo ombro. É muito comum o homem ter esse tipo de dor quando ele sente que está sobrecarregado, aguentando muita coisa difícil, muita crítica, muito peso e muita cobrança, e aí ele vai se encurvando e vai tendo dor e vai ficando travado aqui nessa região, né? É a região onde a Medusa, né, teve a situação, né, que foi para fora uma parte do corpo dela, né? Vocês estão lembrando desse mito. E na mulher, o mais comum é o sintoma da tireoide, né? Então, quando começa algum nódulo, alguma situação na tireoide, é também porque ela está engolindo muito sapo, ela está engolindo muita coisa. Então, são manifestações diferentes no caso do homem e da mulher. Pode ser que um tenha uma coisa, outro tenha outra, mas o mais comum é isso. E aí você recebe o conselho máximo, principalmente as mulheres. Você tem que falar, tem que botar pra fora, você tem que ser você mesma, você não pode ficar aguentando calada, você não pode isso, não pode aquilo. E no caso do homem larga tudo, vai embora e deixa do jeito que tá, você tá adoecendo do jeito que você tá fazendo. E aí a pessoa simplesmente vai ter uma atitude diferente para sair daquela situação, sair daquele problema e encontra outro. No caso da mulher, ela acaba surtando, no caso, vira a Medusa na parte que ela paralisa todos, que ela ataca todos, né, com a cabeça cheia de serpentes, então ela acaba com a língua afiada, ela acaba tirando a dignidade da outra pessoa pela palavra e se irando, então ela tá agindo pela raiva, pelo sentimento que ela estava sendo anulada, excluída, silenciada, aquilo virou uma tristeza, que virou uma raiva e ela acaba punindo a outra pessoa.
E no caso do homem, mas pode ser o contrário também, mas é só o que é mais comum, ele acaba se afastando, se anulando, se paralisando também muitas vezes, mas ele parte por uma outra jornada, né? Ele acaba isolado. Então são pontos muito comuns que acontecem e na verdade eles não saíram da situação. Eles saíram de um problema para arrumar outro problema. E aí partem para outro relacionamento e vivem de uma forma desregrada, sem comprometimento com ninguém, acreditam que relacionamento é ruim ou que precisa ser sempre dentro de um sofrimento, acabam punindo outras pessoas por conta dessa amargura e aí novamente vira aquela parte do mito da Medusa, em que ela vira um monstro assombrando aquele templo, onde ninguém mais chega e que qualquer um que chega não consegue ter uma conexão, uma relação, porque fica paralisado, ou fica ali vagando de lugar em lugar, ou a parte do mito em que há uma relação não consentida, né? Então são várias relações aparentemente consentidas na vida real, mas que está violando a integridade da pessoa, porque é algo inadequado. A Medusa, ela era uma sacerdotisa do templo, essa sacerdotisa precisava viver em castidade. A castidade não é só não ter relação, mas é ter a relação regrada, dentro de um matrimônio, tá? No caso, é óbvio que sacerdotisa não se casava, mas hoje em dia, quando a gente fala de castidade dentro da maioria das religiões, não é só você não ter relação, mas só ter relação dentro de uma relação estável, tá? Espero que vocês estejam me entendendo, tem umas palavras que a plataforma não curte muito e prejudica meu alcance. E falando em alcance, gente, já me ajuda no engajamento, curtindo o vídeo se você gosta do meu conteúdo, comentando, qualquer figurinha já ajuda, compartilhando para outras pessoas que vão conseguir aproveitar o meu conteúdo, vão gostar de ouvir o que eu tô falando, e também se inscrever no canal se você não é inscrito, tem a área de membros aqui, e para mais informações de consultas, aulas, tem meu contato na descrição do vídeo e mais informações aqui também. Então, voltando aqui pro vídeo, pro conteúdo, a gente vai ter essas possibilidades de manifestação. E, de novo, tá vivendo de novo o mesmo mito, mas em partes diferentes e que a longo prazo também vai trazer algum tipo de problema, porque a correspondência da garganta e do pescoço, né, a gente vai ter os órgãos reprodutores. Aí entra ali a tal da cistite, a tal do enrijecimento, ou a falta de potência, se é que vocês me entendem o que estou falando, ou as diversas situações de saúde relacionalmente transmissíveis. É isso, é. E problemas na imunidade também, porque a gente tá falando de glândulas e hormônios, tá? Isso aqui, gente, é coisa básica, óbvio, procurem um médico, tá? Eu tô só pontuando algumas coisas que a gente observa no mapa astrológico e a correspondência dentro desse sentido. Então, vivendo partes do mito diferente, a pessoa acaba assumindo sintomas físicos diferentes e não saiu do mito. Ela tá vivendo o mesmo mito ou algum outro mito semelhante ou parecido que esteja também em evidência na vida dela. Eu tô dando um exemplo básico, um exemplo simples, que é muito comum, que vai aparecer principalmente no mito de Algol, mas a gente vai ver isso também no mito de Afrodite, a gente vai ver isso também com a relação extraconjugal, a gente vai ver isso também no mito de Andrômeda com a relação com os pais, então às vezes repete a relação dos pais, principalmente da mãe, que acorrentou ela lá no rochedo pro monstro devorar, sendo que a mãe falava mal dela, então fica aprisionando a filha e não deixa ela sair de casa. Aí ela sai de casa, teoricamente era pra casar com o príncipe encantado, com o herói, Perseu, e aí de repente ela vai lá e repete o mesmo mito depois de 20 anos de casada, ela acaba aprisionada e se sentindo ali sufocada com a relação e prejudicada, né, não conseguindo se desenvolver mais. Então são vários mitos parecidos e vão ter as suas pontuações e acentuações diferentes, mas é algo que acontece com muita frequência. Então a primeira dica que eu dou pra vocês é: conheçam o mito, tá? Não é só ouvir a historinha e ler a historinha, é conhecer o mito. Meditar sobre cada partezinha do mito. No vídeo que eu coloquei aqui no canal sobre Algol, é um vídeo, de certa forma, um tanto quanto longo. Então você pode ouvir de parte em parte, pausando e absorvendo o conteúdo. É claro que no próprio vídeo eu vou explicando as possibilidades de manifestação, algumas das possibilidades. Mas para quem tem um domínio simbólico, vai conseguir extrair muitas outras. Então, começando o mito,
Quem era essa Medusa? Quem era essa sacerdotisa? O que ela fazia ali? Qual que era a demanda que ela tinha? Qual o comportamento que ela deveria ter? O que ela fazia? A quem ela servia? Quem era essa deusa? Quem era Atena, numa das versões do mito? Ela era deusa do quê? Qual a história de Atena? Como é que essa sacerdotisa, que era uma representante de Atena naquele templo, deveria se comportar? Quais atributos que ela deveria ter? Uma deusa da caça, da guerra. Então ela deveria ter um comportamento de uma mulher independente e forte, uma mulher autossuficiente. E o que aconteceu? Netuno ele tinha esse tipo de comportamento? Como será que se deu a relação entre os dois? Como que começou a relação entre os dois? Qual que é a relação de Netuno com a deusa Atena? Então, é uma consequência ali de começo. A gente mal começou a história, mal começou o mito. Não na parte que ela era um monstro assombrando o templo e que ninguém mais teria conseguido derrotar e só Perseu que chegou lá e com o espelho, também a gente vai ter isso, né? O espelho do escudo e a espada. Então, o que é isso? Então a gente vai ter um espelho, é mostrar a pessoa quem ela realmente é, para aí conseguir tirar o mal dela. Então, também tem essa parte, que é o final do mito. Então, dentro desse processo todo do que aconteceu, a gente vai ter vários detalhes. Então, quando a gente conhece algo de verdade, a gente consegue nomear aquilo. E nomeando aquilo, a gente tem um domínio. Então, a gente vê, por exemplo, antigamente tinha o costume da mulher ter o sobrenome do marido. Quer dizer que ela estava sob o domínio do marido. Mas o domínio quer dizer que ele conhecia e ele tinha responsabilidade pela integridade dela, a vida dela, a reputação dela. Então ele morreria por ela. É uma coisa muito forte. Assim como os filhos estão no nome dos pais. Quer dizer que os pais têm responsabilidade integral pela vida dessas crianças. Pela educação, pela saúde, pelo bem-estar, por tudo. E é uma coisa muito forte. É realmente dar a vida por, entende? Se dedicar para. Então, quando você tem o nome, você tem o domínio. Também ao homem foi dado o poder sobre todas as criaturas da terra. Então, Adão nomeou as criaturas, quer dizer que ele é responsável também pelas criaturas. Então, claro, ele pode fazer o que ele bem entender, mas é no sentido de cuidar também. E não só no sentido de domínio ruim, como a gente tem essa ideia hoje em dia. E domínio é algo ruim, né? Ter o domínio de algo é uma posse, algo ruim. Não, mas a posse, dentro da história da humanidade, deveria ter sido sempre, né? Em várias culturas a gente via essa relação de responsabilidade e de cuidado. Então, quando a gente nomeia um sentimento, nomeia um mito, nomeia algo, a gente tem o domínio sobre ele. Mas, consequentemente, a gente precisa conhecer aquilo. Conhecer. Então, quando a gente conhece, a gente tem esse domínio. Amanda, agora eu preciso virar um especialista em mitologia para conseguir sair dessa situação? Não, gente, vamos com calma. Eu sei que é muito difícil a gente se dedicar tanto aos estudos dessa forma, né? E, claro, meus cursos estão disponíveis aqui, mas não é esse só meu objetivo. Eu quero ajudar vocês também. Observe as suas ações e suas atitudes e escreva como se fosse um conto de fadas mesmo. Escreva como se fosse um conto, um causo, como que acontece a situação na sua vida. Seja no relacionamento, seja na vida financeira, seja na saúde. Qual é a repetição de padrão? Por isso que antigamente era muito comum o hábito de ter diário e hoje em dia se perdeu um tanto isso, principalmente a escrita manual, gente. A escrita manual, ela é milenária, ela é muito importante. Ela ajuda no funcionamento cerebral, nas sinapses do cérebro e na longevidade. Já tem alguns estudos que saíram que a longevidade, por exemplo, dos japoneses, dos orientais, não está atrelada somente às condições climáticas e à alimentação, mas também pela escrita, pelo hábito de escrever. Principalmente porque, querendo ou não, né, o japonês, o chinês, o mandarim, no caso, ele é muito complexo, né, complexo de conseguir, né, fazer, e ele tem toda uma ligação. Então, o idioma, ele tá muito relacionado também a essa longevidade. Óbvio, a gente vai ter o estudo de vários idiomas, isso ajuda muito também na preservação do cérebro e na longevidade. Então escreva o que você fez, o que você deixou de fazer, como você se sentiu, como o outro fez, como o outro deve ter se sentido. Escreva dentro do ponto de vista da outra pessoa também, quais são seus hábitos, sua alimentação, e
pesquise, se conheça um pouco melhor. Isso é muito importante. Sim, gente, dá trabalho. Não tem um atalho tão rápido assim. O máximo é eu te passar as respostas dentro de uma consulta, que consigo também, mas é algo efêmero comparado com a quantidade de coisas que você pode também descobrir sobre você, além de uma consulta, além de um curso, além de estudar mitologia, estudar sobre comportamento humano. Porque quando você começa a fragmentar e a meditar e a reparar e a entender e perceber cada detalhe do comportamento, da respiração, do sentimento, de como que está funcionando toda essa narrativa, fica mais fácil de você fazer uma intervenção e realmente ter um livre-arbítrio. Repare que é muito comum, a forma mais recorrente de ação é o gatilho emocional. A maior parte das pessoas, elas agem, ou de certa forma melhor ainda, reagem a determinado contexto com base numa sensação que ela está tendo naquele momento, num sentimento. Seja ele a raiva, a euforia, a alegria, a ocitocina, né, a tristeza, a apatia, também são reações, mesmo a não ação é uma ação, com base num sentimento. Então ela está sendo governada por um sentimento, por uma emoção, e não algo genuíno, como realmente algo dentro de uma integridade, de uma honra, de um amor, algo grandioso, algo que glorifica, que enche, que preenche, algo realmente elevado. É sempre somente uma resposta automática com base em sentimentos baixos. Então, enquanto a pessoa ainda está reagindo, ela não está tendo domínio, ela não está tendo controle, ela não está tendo liberdade, porque ela está sendo refém daquele sentimento, né? Não é uma palavra muito adequada para essa plataforma, mas é melhor para conseguir entender que você realmente não tem liberdade se você age por uma resposta emocional. E pode ser também uma falta, uma carência, uma demanda, porque não são só sentimentos, são traumas. E os traumas nada mais são do que um sentimento que ficou enraizado de uma forma praticamente anímica e que dá uma qualidade de resposta. Qualidade não no sentido de bom, mas da característica da resposta. Para chegar na sua essência, daquilo que você verdadeiramente é um trabalho contínuo. A gente está sempre se lapidando e se melhorando e conseguindo identificar cada vez mais essas respostas automáticas. Então tá, beleza, parei de guardar aquilo que eu sinto. Aí você começa a agir de uma forma agressiva, dentro de uma forma de resposta impulsiva e raivosa por aquele sentimento todo guardado. Isso é certo? Isso é justo? Não, você continua sendo refém, continua só dando uma resposta. Aí é outra parte do corpo que vai ter uma situação de saúde, ou realmente o próprio relacionamento em si vai por água abaixo. A gente precisa de estratégia. Vamos pensar, vamos refletir, vamos procurar sentir de uma forma adequada qual é a melhor forma de lidar com determinadas situações. Então, se você recebe palavras que você se sente ofendida com, como você pode evitá-las? Seja se blindando, seja conversando com a outra pessoa, em momentos apropriados, de uma forma apropriada. Cada um tem uma forma de entender, tem uma forma de conseguir absorver a informação. E para isso, gente, exige um conhecimento de si e também do outro, porque quem fica só brigando e reagindo e discutindo e disputando é criança que não tem domínio daquilo que está sentindo, daquilo que está acontecendo, que é um mundo novo. Adulto se comportando dessa forma, reagindo de uma forma impulsiva a tudo aquilo que recebe, não está sendo um adulto pequenininho, né? Sem um domínio, uma formação cerebral, uma experiência de vida. Então vamos agir como adulto, por favor. Vamos esperar, poxa, a pessoa tá nervosa, eu vou falar com ela nesse momento? Não, vou esperar, vamos conversar. Eu não tô falando aqui de situações que ferem a integridade física. Se feriu a integridade física, é polícia, tá, gente? É BO. Por favor, tá, gente? Eu tô falando aqui de situações que tem como a gente gerenciar, ok? A gente tem como gerenciar. Então, vou esperar. Ok, baixou aquela ira, aquele sentimento intenso, tá mais calmo. Meu amor, com amor genuíno, amor de verdade. Eu sei que é difícil quando a gente se sente machucado, mas quem tá machucado é aquela criança que tava numa demanda de uma resposta de um sentimento de alguém. Meu amor,
Como você agiu dessa forma, não foi muito legal. Se eu te chateei de alguma forma, por que você não fala comigo de uma forma adequada? O que eu fiz foi tão grave? Tava ali alguém correndo um risco de vida? Então, o que aconteceu? Você também estava só respondendo alguma coisa que eu fiz? O que eu fiz? Por que eu fiz? Então, pensar um pouquinho mais nas causas e reações. Causas e reações, causas e reações. Tem algumas pessoas que realmente não tem como, que é distúrbio de personalidade. O que você pode fazer é pedra cinza, é não reagir e se blindar e seguir para outra relação, outra vida, outra, sei lá, entendeu? Quando dá, você se distanciar. Então, são casos à parte, que infelizmente também acontecem muito, né? Que é o mito que a gente vai ver da Cassiopeia com a Andrômeda. A Cassiopeia é um exemplo disso, de um transtorno de personalidade, onde ela aprisionava a filha com base na palavra, né? Ela maldizia os deuses e afrontava os deuses e colocava a filha em situação de risco, né? E ficava naquele ioiô, né? Você não é livre, você pertence a mim, eu sou mais bonita, você é bonita e nós somos mais bonitas que as deusas, que as nereidas e não sei o que, ficava nisso. Então, a Cassiopeia é um exemplo de afronta à integridade, principalmente emocional, tá? Num sentido de transtorno de personalidade. Então, quem tem alguma dessas estrelas, né, do Cefeu, da Cassiopeia, da Andrômeda, é muito provável que viva uma situação com alguém de transtorno de personalidade e pode vir a também manifestar esse transtorno, principalmente o transtorno narcisista, tá? Mas a gente vai ter outros também na mitologia e tem algumas pistas que a gente pode ter. Não é um laudo, tá, gente? Não é um laudo, é uma possibilidade. Então, são casos à parte que você não tem com diálogo com esse tipo de gente. Você pode procurar o seu Perseu, procurar o seu herói e viver feliz para sempre. Sair da situação mitológica e tentar não repeti-la, não se tornando uma Cassiopeia depois que você sai das garras da mãe. Terrível, né? Outra coisa muito importante é não pessoalizar, tá? Não pessoalize. Não é você a causa da situação, não é só você que tem essa situação, tá? Independente se fosse você, se fosse outra pessoa que estivesse nesse lugar, receberia o mesmo tipo de ação advinda daquela pessoa, tá? Então, não acho que é somente com você. Você pode colocar dessa forma, o que eu fiz para, mas pode reparar que se fosse qualquer outra, se, por exemplo, teve um relacionamento anterior, ou se teve alguma situação de um relacionamento parecido, a pessoa tende a ter aquele determinado tipo de comportamento, no caso de palavras que ofendem, né? Ela vai ter aquele tipo de comportamento repetitivo independente de você. E ela vai ter aquela forma de hiperagir, hiperreagir, independente da pessoa. Como uma forma de... Você pergunta pra ela e ela tá ocupada, em vez dela... Só um pouquinho. Ela... ali, ó. Parece um bicho das cavernas, né? Não sabe conversar. Fala numa boa, né? Então, ela vai agir daquela forma com todo mundo. E não é legal. Então, tem que respirar... E agir com dignidade, com respeito, com integridade, com honra, sentimentos mais elevados, tá, gente? Mais elevados. E não é do dia pra noite, porque se imagina, você tá a vida inteira lá, 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos agindo daquela determinada forma, não é de um dia pro outro que você vai conseguir mudar ou sair daquilo. É realmente pedir, né? Eu e meu marido, a gente tem uma forma de conversa muito interessante, que um avisa o outro. Você tá com essa cara de bunda aí, né? Eu sempre tenho essa cara de... Tô sempre com cara de brava. Ele, por que você tá bravo? Por que você tá desse jeito? O que aconteceu? Você vai ficar com ruga. Então, vamos lá, vamos melhorar, né? Então, ele sempre me avisa aquilo que eu preciso melhorar e eu aviso ele o que ele precisa melhorar. E numa boa. É óbvio que a gente não é um ser perfeito, a gente não tá santificado, volta e meia tem uns arranca-rabo, mas nada grave. Então a gente sabe conversar, dialogar, a gente combinou isso já desde o começo do relacionamento, que a gente não ia ficar agindo de uma forma impulsiva e um ofendendo o outro de uma forma gratuita. Então é um lembrar o outro, porque realmente a resposta primitiva é sempre a resposta mitológica, é a resposta automática, é a resposta daquele personagem, que você tá usando uma máscara dentro de uma resposta daquele padrão de sentimento, daquele padrão de trauma, está respondendo. Então alguém precisa te lembrar. Se você não tem ninguém para te lembrar, lembra você mesmo, coloca bilhetes, escreva todo dia sobre aquilo, coloque alarme para despertar, reflita mais sobre aquilo, consuma mais conteúdo, para ter uma quantidade de tempo onde você consiga assumir mais a autonomia e o controle. Trabalhe mais a respiração, uma respiração mais lenta, para desacelerar,
para conseguir ter mais clareza na hora de responder, na hora de agir sobre qualquer situação, para não ficar no automático, não ficar na rapidez. Então, gente, é basicamente isso. É claro que se envolve algo de casa 12, algo de vício, algo espiritual, que também é casa 12, vai ficar mais difícil, você vai precisar de um pouco mais de domínio e provavelmente também algum auxílio espiritual para que você tenha mais, né, qualidade de resposta, de ação, porque muitas vezes a pessoa também apaga e não lembra o que aconteceu, quando é um vício ou quando é uma situação espiritual. Então ela reage daquela forma e ela mal lembra o que ela fez e por que ela fez. Aí é um caso um pouquinho mais delicado e mais difícil, que exige sim oração, postura, jejum, um pouco mais difícil, mas não é impossível, até porque aos homens foi dado o poder sobre todas as criaturas. Lembrem-se sempre disso. Então, dessa forma, a gente consegue ter mais liberdade. A gente não fica refém, seja da entidade espiritual, do vício, do sentimento, do comportamento, do mito. A gente consegue chegar cada vez mais na nossa essência. Na nossa essência em glória, em virtude, em algo melhor. Algo realmente bem melhor, tá? Para isso que a gente tá aqui. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa conversa, né? Uma mini conversinha sobre esse assunto. Tem muito assunto para falar sobre isso, mas eu só quis dar um parecer sobre. Eu acho interessante a gente pensar nisso e vocês conhecerem também melhor a minha forma de trabalhar. Para consultas, aulas, meu contato tá na descrição aqui do vídeo. Deixem sugestões de outros temas e vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal, aqui nos comentários. Não se esqueçam de auxiliar no engajamento, curtir, compartilhar, se inscrever, ativar as notificações, ser membro, essas coisas todas que vocês já sabem. E eu vou ficando por aqui, até a próxima!